Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Painel de Notícias. Nesta, que é a primeira edição do mês de maio, o chamado Mês do Trabalhador, vamos falar de direitos, como equipamentos de proteção individual, auxílio transporte e também seguro-desemprego. Não sai daí! Empresa é corresponsável pela morte de empregado trabalhando sem EPI. Auxílio transporte deve ser pago a militar, mesmo que utilize carro próprio. Empresário e ex-empregado são condenados por fraude no seguro-desemprego. Começa agora. Vem comigo. Nessa edição em que vamos falar de trabalhadores, não podemos deixar de falar em segurança. Dados preocupantes do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho apontam que acidentes de trabalho matam ao menos um empregado formal no Brasil a cada 3 horas e 47 minutos. Além das questões de saúde, esses acidentes geram também obrigações previdenciárias, que muitas vezes devem ser divididas entre o INSS e a empresa que não tenha fornecido equipamentos de proteção individual aos empregados e fiscalizado seu uso. Em caso de falecimento, o pagamento da pensão por morte também pode ser exigido da empresa. Mas será que você sabe o que é pensão por morte? Quem tem direito? Quem é considerado dependente? Se não sabe, não se preocupe, muita gente está na mesma situação e poderá entender agora um pouco mais sobre o tema com o repórter William Nascimento. Trata-se do benefício pago aos dependentes em caso de morte de um segurado do INSS, mas é necessário que a pessoa tenha feito pelo menos 18 contribuições previdenciárias ao longo de sua trajetória profissional. E o valor do benefício será calculado de acordo com o tempo de contribuição junto à Previdência. São considerados dependentes de primeira classe a esposa ou o esposo devidamente casados ou em união estável há pelo menos 2 anos. Os de segunda classe são os filhos menores de 21 anos ou inválidos maiores de 21. Já os de terceira classe são compreendidos pelos pais do segurado, os irmãos com menos de 21 anos ou os inválidos maiores de 21. Quando comprovada a dependência econômica em relação ao falecido. Mas e quando o falecimento do segurado se dá no local de trabalho? Bom, nesse caso, se for constatada negligência por parte da empresa, ela poderá arcar com parte do benefício. Foi o que ficou decidido pela 6ª turma do TRF1 ao julgar o caso em que um trabalhador de Brasília, ao tentar consertar o telhado da loja de pneus onde trabalhava em outra função, acabou caindo de uma altura de 6 metros e morreu. O INSS chegou a pagar algumas parcelas de pensão por morte à viúva do homem, mas recorreu da decisão em primeira instância para provar a culpa concorrente da empresa, argumento que foi aceito pelo tribunal. Para o relator do caso, o juiz federal Mark Ishida Brandão, a necessidade não somente do fornecimento de equipamentos de proteção individual por parte do empregador, mas também da fiscalização do uso de tais equipamentos pelos empregados e prestadores de serviço. Além disso, segundo o magistrado, a realização de serviço para o qual a vítima sequer estava habilitada, sem que tenha sido efetivamente impedida pelo superior, gera a responsabilidade concorrente da empresa. O advogado especialista em direito previdenciário, Eduardo Felipe, explica que ambas as partes, trabalhador e empresa, estão sujeitos a um conjunto de medidas de segurança e que a falta de observação às normas pode ensejar ações judiciais e consequentes responsabilizações. É muito importante deixar registrado que o trabalhador e a empresa, eles têm deveres e obrigações quanto à segurança e às normas do trabalho. A partir do momento que essas normas não são obedecidas pelo empregador, e nesse caso, ocorreu o óbito do trabalhador,
o INSS, a autarquia previdenciária, ela tem sim o direito de uma ação de regresso contra a empresa. Vale destacar que, para fazer o pedido de pensão por morte, inicialmente, o dependente do segurado deve acessar o aplicativo Meu INSS e fazer o agendamento. Na plataforma, ele poderá se informar sobre quais documentos apresentar para iniciar o processo. Outra opção é ligar na central de informações do INSS pelo telefone 135. No caso de acidente de trabalho, é muito importante e é obrigatório que o dependente apresente o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, como um dos documentos necessários para conceder o benefício. O Vale Transporte foi criado pelo governo federal em 1985 como uma compensação aos trabalhadores diante da alta da inflação e da imprevisão de reajuste salarial. Atualmente, já previsto na Constituição Federal, é um benefício obrigatório a ser pago a todo profissional que trabalha com carteira assinada, seja de forma fixa ou temporária, seja contratado por pessoa jurídica ou pessoa física, como ocorre com um trabalhador doméstico, por exemplo. É um marco nas conquistas trabalhistas e sociais e, segundo a Justiça, não cabe à administração pública criar exigências que dificultem a concessão do benefício aos servidores públicos. Confira com Fátima Ochoa. No Brasil, a primeira lei que regulamentou o Vale Transporte para o trabalhador com carteira assinada é de 1985, mas ainda era facultativo. Apenas 2 anos depois, as empresas passaram a ser obrigadas a pagá-lo para ser usado no deslocamento da residência ao trabalho e vice-versa. Outro normativo, de 1987, regulamentou o benefício aos trabalhadores em geral e servidores públicos federais e foi passando por alterações ao longo dos anos. No serviço público, há diferenças nas regras e também na denominação. Em vez de Vale Transporte, o benefício é chamado de Auxílio Transporte, como observa o advogado trabalhista e professor universitário Camilo Onodas Caldas. Existem 2 situações. Em relação aos empregados que recebem Vale Transporte, ele tem que usar o transporte coletivo e, portanto, aquele valor que é pago para ele a esse título para se transportar. Se ele não usa o transporte coletivo, se, por exemplo, ele vai a pé até o trabalho e deixa de utilizar o Vale Transporte ou usa outro meio de locomoção próprio para chegar ao trabalho, ele não faz jus ao Vale Transporte. No caso do auxílio transporte, que é a modalidade existente para servidores públicos, há um entendimento na jurisprudência de que, nesse caso, mesmo se deslocando em veículo próprio, ele tem direito a receber. O advogado acrescenta que o desconto de 6% é o mesmo, tanto na remuneração de servidores quanto na de seletistas. Mas, no âmbito do serviço público, não é exigida a comprovação de como se utiliza o benefício, o que não ocorre no âmbito privado. Em um caso julgado no TRF1, um militar da Força Aérea Brasileira em Rondônia teve o benefício restabelecido. O pagamento havia sido suspenso pela administração, porque ele não teria apresentado os bilhetes de passagem comprovando a utilização de transporte público. No entanto, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz entendeu que, sendo o benefício para custeio das despesas com deslocamentos dos servidores públicos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, independe se isso é feito em veículo próprio ou coletivo. Assim, para o magistrado, é inadmissível que a administração pública condicione o direito ao auxílio transporte à apresentação dos bilhetes, até porque não lhe cabe interferir na liberalidade concedida aos servidores quanto à forma de deslocamento, sob pena de desvirtuar a natureza indenizatória do benefício. O seguro-desemprego tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, quer dizer, sem justa causa. Como todo benefício de Seguridade Social, sua concessão depende do atendimento a requisitos.
Se a pessoa não cumpre as exigências previstas em lei e consegue o benefício por meio de fraude, pode ter que responder por isso perante a Justiça, como no caso que Fátima Uchoa conta pra gente agora. Você que trabalha com carteira assinada sabe que tem direito a vários benefícios, né? E está tudo previsto na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Entre as garantias estão férias remuneradas, 13º salário e o seguro-desemprego, uma espécie de assistência financeira temporária ao trabalhador que é demitido sem justa causa e que não recebe outros valores capazes de garantir o próprio sustento. O valor a receber não pode ser menor que o salário mínimo vigente e deve ser pago por até 5 meses, a depender do tempo trabalhado. Se pelo menos 6 meses, o trabalhador tem direito a receber 3 parcelas. Com 1 ano, serão 4 parcelas e com 2 anos ou mais de serviço, 5 parcelas. As regras são claras, mas há quem tente burlar o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego para receber o benefício, como em um caso que chegou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O Ministério Público Federal denunciou que a relação de emprego entre um funcionário e um empresário nunca foi dissolvida e que 2 demissões constantes na carteira de trabalho e previdência social do empregado não passaram de falsidade ideológica para a obtenção do seguro-desemprego mediante fraude. Para a advogada Amanda Cristina Primieri, especialista em direito trabalhista e empresarial, a conduta está tipificada e gera consequências no âmbito penal, tanto para o empregado quanto para o empregador. Se for comprovado, que ambos agiram em conluio para fraudar a Previdência Social, sim, eles incorrem no crime previsto no artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato, que seria o estelionato contra a Previdência Social. As penalidades variam de multa e até 5 anos de prisão. No caso, o artigo 171 do Código Penal, ele prevê essa hipótese de fraude quando as pessoas obterem vantagem indevidamente, e lá no parágrafo 3º do mesmo artigo do Código Penal, tem a previsão de aumento de 1/3 da pena nesses casos, podendo chegar até 5 anos de prisão. Foi com base nessa legislação que o relator na 4ª turma do TRF1, desembargador federal César Jataí, condenou os réus pelo crime de estelionato majorado. O magistrado entendeu que ficou provado que o empresário e o empregado conscientemente simularam a dissolução do vínculo empregatício e que juntos obtiveram vantagens indevidas por meio de fraude, recebendo o seguro-desemprego de forma ilegal. O colegiado acompanhou o voto do relator. Para dar entrada no seguro-desemprego, você pode procurar uma agência do trabalho no seu estado, pode ligar para 158 ou acessar o portal gov.br. Você vai precisar ter em mãos o requerimento do benefício, que deve ser fornecido pelo empregador no momento da dispensa sem justa causa, seu RG, seu CPF e a carteira de trabalho e previdência social. A gente termina por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana com reportagens de William Nascimento e Fátima Uchoa, captação de áudio João Mário Salles, edição de Henrique Vileno e coordenação geral de Gilbson Alencar. E eu, Adriana Dutra, espero você, ouvinte da Rádio Justiça, na próxima edição do Painel de Notícias. Enquanto isso, continue conectado no portal e nas redes sociais do TRF1. Tenha uma ótima semana. Até lá!